Boa noite, irmãos. Convidá-los a abrir em Efésios, capítulo 6. Nós estamos vivendo essa semana aí, a semana que muitos filhos lembram das mães. No calendário do mundo, domingo é o dia da mãe. E eu vejo que, e vocês também têm visto, que se nós observarmos o mundo, a mãe é uma das criaturas que mais sofre hoje. Efésios 6, versículo 1. Vamos orar, ler juntos? Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Amém? Eu, por experiência própria, até encontrar-me com o Senhor, até o Senhor me encontrar, eu fui um péssimo filho em alguns aspectos. Com 21 anos de idade, eu deixei a minha casa do meu pai e da minha mãe, contra a vontade deles, e me aventurei pelo mundo. Eu fiquei 3 meses no outro estado. A minha mãe não tinha Facebook, não tinha WhatsApp, não tinha e-mail, não tinha telefone celular. E durante 3 meses, com 21 anos de idade, sem nunca ter saído do Rio Grande do Sul, eu fui morar em outro estado, sem nenhum contato com meu pai e minha mãe, por uma questão de rebeldia. E você que é mãe, sabe o que você sentiria se o teu filho hoje resolvesse sair de casa, sem grana no bolso, sem lugar fixo para ficar, fosse para outro estado, você não tivesse o celular dele, nem o Facebook, nem o WhatsApp, e você não tivesse contato nenhum com seu filho de 21 anos. Na época da aborrecência, nós, filhos, nós não damos muita atenção para isso, porque nós sabemos o que é melhor para nós. Nós achamos que os nossos pais são caretas, são atrasados, retrógrados. E que o mundo não é tão mal assim como eles nos apresentam. E a gente não pensa sobre um coração de mãe, ou talvez um coração de pai, que ama seu filho e não sabe o que ele está fazendo de madrugada. E eu não me dei bem na minha vida. Os irmãos sabem que eu tive problema no meu casamento. Antes de conhecer o Senhor, tive problema com as minhas empresas. Vivi um tempo desempregado. Não me encontrava, vivia confuso, como o pastor falou aqui. Porque a palavra do Senhor é bem clara. Ele disse aqui no versículo 6 que eu devo obedecer aos meus pais. E que se eu não fizer isso, a única pessoa que está perdendo sou eu. Porque está aqui claro. Para que te vá bem, é a primeira promessa que o Senhor diz. Então, se eu obedecer ao meu pai e minha mãe no Senhor, a primeira promessa é que eu vou me dar bem na vida. Os jovens que estão ouvindo nesse momento a mensagem e querem se dar bem na vida, a primeira coisa que eles têm que fazer é honrar pai e mãe. E a segunda promessa é que eles vão ter longa vida sobre a terra. Nós vemos hoje na televisão a quantidade de jovens que morrem no tráfico no Rio de Janeiro, que não passam, segundo pesquisas, de 17, 18 anos de idade. Que preferem confiar muitas vezes no traficante, que sabe o que é melhor para ele, do que num pai e numa mãe. Eu tenho um exemplo, 2 exemplos. Livro de Gênesis. No capítulo 9, temos um exemplo de um filho que não honrou
o seu pai. Diz ali, capítulo 9 do livro de Gênesis, no capítulo 22. Cã, pai de Canaã, vendo a nudez do pai, fê-lo saber fora a seus 2 irmãos. Então Sem e Jafé tomaram uma capa, puseram-na sobre os seus ombros de ambos, e, andando de costas, rostos desviados, cobriram a nudez do pai sem que a vissem. O pai cometeu um erro aqui. Mostrou uma fraqueza para um filho. E o filho desnudou todo o pecado do pai. Ele não respeitou seu pai. Foi amaldiçoado. Os outros 2 filhos nem sequer olharam para o pecado do pai. Aqui a Bíblia é bem clara. Ela diz que eles puseram sobre os próprios ombros a capa e de costas, rostos desviados, cobriram a nudez do pai sem que a vissem. Nossos pais não são perfeitos, irmãos. Mas nem por isso nós temos o direito de expor os nossos pais para com os outros. E nessa noite eu acho que essa mensagem, ela vem para os jovens da igreja. Se nós observarmos hoje a quantidade de jovens que não querem saber do Senhor e que estão distantes das leis de Deus, está sendo formada uma geração aí fora, irmãos, uma geração que ao invés de abrir uma Bíblia, levantam de manhã e ligam um WhatsApp, um Facebook, e ficam conectados 24 horas por dia. No Japão já tem um curso de psicologia, uma doença chamada conexão solitária, solidão conectada, chamada Hikikomori, que é uma doença onde crianças não conseguem mais sair da frente de um computador para dormir, para comer, para estudar, para nada. Já está sendo formados psicólogos japoneses especializados nesse assunto, porque eles não têm hora para utilizar os benefícios da internet. As internets, eu digo sempre que a internet, como cartão de crédito, tem muitas vantagens, mas tem muitos benefícios. Se nós usarmos a vantagem do cartão de crédito, nós vamos passar uma vida inteira pagando. Ele tem benefícios. Se nós usarmos as vantagens da internet, nós vamos passar a vida inteira pagando. As sequelas são muito grandes. Aqui no versículo 4, capítulo 4 de Gênesis, nós temos outro caso, que é o que eu vejo que acontece hoje nas famílias que eu conheço ou fico conhecendo por trabalhar muitas vezes na consultoria residencial, na área de saúde. A gente visita muitas famílias e a gente vê barbaridades, irmãos. Jovens sentados no sofá com a televisão em alto volume, sem camisa, e o pai pede para eles sair para conversar comigo e eles não obedecem. E os pais baixam a cabeça. Pedem desculpa, o senhor me desculpa, mas meu filho é assim. E aqui, Gênesis capítulo 4, versículo 9, eu acho que tem a maior rebeldia que um filho pode ter, ou um ser humano pode ter. Vejam só o que Caim teve a audácia de falar. Versículo 9 do capítulo 4. Disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: não sei, acaso sou eu tutor de meu irmão? Ele levantou a voz para o Senhor ou levantou? Você conhece algum jovem que levanta a voz para os pais? Espírito de Caim. Filhos que não têm os propósitos do Senhor e a lei do Senhor, manifesta a sua natureza e acham que são melhores que seus pais. Quando eu encontrei o Senhor nessa casa, irmãos, uma das primeiras coisas que o Senhor falou comigo foi a respeito dos meus pais. Ele me mostrou que na hora do pega, na hora que o bicho pega, as únicas pessoas que realmente ficam do nosso lado na terra são nossos pais. São eles que nos recebem de braços abertos em casa, mesmo com o nosso erro,
Quando nós somos filho pródigo, que nós saímos de casa, ele vai correndo nos abraçar. E eu me lembro que, quando eu quis pedir perdão para o meu pai, principalmente, que foi a pessoa que eu mais tive problema lá atrás, meu pai faz aniversário dia 1º de janeiro, e ele fez uma grande festa no dia 1º de janeiro de 2000, e eu conheci o senhor em 99, aqui nessa casa. Eu não sabia como sentar com meu pai para me acertar, para mim ser alguém na vida, para ter um amigo, um pai, um amigo. E eu decidi, Deus me deu uma estratégia em dezembro de 99, de eu fazer um vídeo, um filme, na verdade, da vida dele. Então eu viajei por todo o estado aqui do Rio Grande do Sul e eu filmei pessoas que conheciam meu pai desde a infância até a vida adulta, para fazer um filme em homenagem a ele, para depois, no final, no filme, pedir perdão para meu pai. E eu, atrás de uma câmera de vídeo, eu consegui entender o coração do meu velho. Uma pessoa disse o seguinte: você sabia, Sérgio, que o teu pai, quando nasceu, a mãe dele morreu no parto? E que o teu pai nunca teve uma mãe para embalar o berço, para ninar ele na hora de dormir? Ele nunca teve uma mãe para ele mamar no seio ou para fazer carinho? Como que uma pessoa, irmãos, que nasce sem uma mãe pode ter dado amor para um filho se ele não recebeu? Você sabe, Sérgio, que quando teu pai saiu de casa para casar com a sua mãe, o seu velho avô, embaixo de uma laranjeira, quando teu pai atravessou a porteira com um cavalo, um machado nas costas e 4 vaquinhas, ele gritou: José. O teu pai virou e disse: sim, meu pai, as pernas te levam, mas a barriga vai te trazer de volta um dia para casa. O meu pai vendeu as 4 vaquinhas, nunca recebeu dinheiro até hoje, mas a barriga não trouxe ele de volta para casa. Aí que eu comecei a entender como meu pai me tratava. Porque um filho só pode entender um pai de 2 maneiras: conhecendo o passado do pai ou sendo pai. Porque muitas vezes os filhos fazem com a gente o que a gente fez com o nosso pai e a gente não gosta que os filhos façam com a gente. E aí eu conheci o coração do meu pai e eu descobri que o meu pai me tratava daquela maneira porque ele foi tratado daquela maneira. Se ele não me amava do jeito que eu queria, não quer dizer que ele não me amasse com tudo que ele podia. E foi ali que eu fiz um filme da vida do meu pai, passou todo mundo falando dele, e no final do vídeo, no telão, mais ou menos umas 100 a 200 pessoas lá na fazenda dele, no Aras, eu dizia o seguinte: pai, o senhor é como uma árvore para seus filhos, e seus filhos são como ramos para o senhor. E alguns anos atrás, há 13 anos atrás, um ramo caiu dessa árvore, esse ramo secou e quase morreu. E eu queria nessa data, pai, 1º de janeiro do ano 2000, que o senhor está fazendo aniversário, que está sendo um novo milênio, um novo século está nascendo, que o senhor recebesse esse ramo de volta nessa árvore, para que esse ramo dê frutos. Eu não sei se o senhor sabe, pai, mas eu tenho 33 anos. E eu cresci. E eu penso muita coisa. E eu penso muita bobagem. Mas eu queria contar essas bobagens para o senhor. E não para o vizinho lá do lado de casa que eu conto, ele não dá a mínima para mim. E eu convido o senhor, pai, para o senhor ir lá em casa um dia, eu tenho um filhinho. Se o senhor quiser brincar com ele, ver se ele tem um videogamezinho e brincar de vovô com o seu neto, o senhor está convidado, que a casa é sua. E eu aproveito a oportunidade para pedir perdão pelos anos que desonrei o senhor, o seu nome, e desonrei o sobrenome da nossa família. Naquele dia, o meu pai recebeu uma luz na frente de todo mundo. Eu beijei o meu pai pela primeira vez em 13 anos no rosto, na frente de todas as pessoas, coisa que eu faço hoje, até hoje, com meu pai, cumprimento ele com um beijo. E ele pegou o microfone tremendo, e ele disse a todos que ele tinha que se reunir com os filhos, porque os filhos haviam crescido e ele não tinha visto. À noite, ele nos reuniu, ele sentou do lado da mãe, eu nunca vou me esquecer dessa cena, nós 4 sentados, ele falou com todos, quando ele chegou na minha presença, ele disse: meu filho, você nunca desonrou o nome da família. E ele não conseguiu continuar a frase dele, ele caiu com aquele cabelo branco dele no colo da minha mãe, chorando. A minha mãe passou a mão no cabelo dele, eu levantei e saí com meus irmãos, e naquele dia eu ganhei mais que um pai, eu ganhei um grande amigo que eu tenho hoje. Quando um filho respeita um pai, irmãos, independente do que o pai seja, durão, casca grossa, retrógrado, centralizador, a única pessoa que pode mudar um galho torto
é o marceneiro do universo. O cara já era marceneiro, carpinteiro, porque ele que desentorta os paus tortos. Eu e você não conseguimos entortar ninguém. Nem a gente consegue desentortar. Mas eu tenho que respeitar o meu pai. E a palavra honrar, irmãos, eu estava vendo hoje, conversando comigo mesmo e com o Senhor hoje, durante essa palavra honrar, né? Que o Senhor falou muito comigo hoje. E honrar não quer só dizer eu respeitar o meu pai. Mas é o meu pai ouvir e a minha mãe ouvir falar de mim de bem. É eu poder dar orgulho para eles em tudo que eu faço. E quando meu pai, alguém diz para o meu pai que eu escrevi algo legal, que eu dei uma palestra legal, que eu fui legal em tal lugar, é como se o meu pai e minha mãe ganhassem mais alguns anos de vida. É o que eu sinto. Porque eu volto para casa, poucas vezes que eu consigo vê-los, e eles estão mais felizes quando eu deixei eles. A minha presença alegra eles, irmãos. Não é assim que um pai e uma mãe se sente quando um filho dá orgulho no colégio, a professora fala bem do filho. O seu filho aqui no colégio é uma bênção. O seu filho em tal lugar fez tal coisa. Como é que um pai ou uma mãe se sente, irmãos? Honrado. Porque a educação que ele deu para o filho valeu a pena. O sacrifício, muitas vezes, de um pai que deixa de comprar um sapato novo, que deixa de fazer uma viagem com a mãe, que deixa de comer fora para dar um tênis, para dar um colégio, para dar alguma coisa em sacrifício para o filho. Quem de vocês não fez isso, irmãos? Quantas mães, muitas vezes, estão na barriga, no fogão, desde as 10 horas fazendo comida? E a gente era novo, a minha mãe fazia isso também, eu chegava do colégio correndo, 12h15 almoçava, meia hora saía para brincar e nunca agradeci para minha mãe que ela queimava a barriga no fogão das 10 horas da manhã em diante. Quando o Senhor nos revela isso, irmãos, a gente agradece por tudo. A gente diz para o nosso pai, para a nossa mãe, todo dia, quando a gente fala com eles, que a gente ama eles. E a gente agradece por tudo. Mas tem o outro lado da moeda. Vamos ler aqui no versículo 4, Efésios 6:4. Vamos orar ler? E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na demonstração do Senhor. Tem o outro lado, irmãos. Nós temos que aprender do Senhor como disciplinar nossos filhos. Tem uma lei que diz que nós não podemos bater neles. E está certo. Mas a Bíblia diz que nós devemos discipliná-los com amor. Bater com raiva, não. Disciplinar com amor. Eu tenho fama lá em casa de não bater nos filhos. A única vez que eu tentei bater no Sergi, o Sergi devia ter uns 12 anos, ele fez algo muito grave, eu fechei ele no quarto, eu tirei a minha cinta, e ele olhava para mim e disse, não pai, não, me perdoa. E eu estava cego, e eu levantei a cinta, e eu vi que ele estava atemorizado. Eu não estava batendo com amor. E eu atirei a cinta sobre a cama, eu baixei a minha calça, e mostrei as 5 marcas de cinta do meu pai que eu tenho nas pernas. E eu fiz ele tocar nas minhas chagas. Toca aqui. Ele tocou na segunda. O que é isso, pai? Eu digo, isso aqui foi o que o meu pai fez comigo, quando eu tinha a tua idade e eu fiz algo que eu merecia apanhar. E eu vi nos olhos dele, irmão, que aquilo ali foi muito mais forte que eu ter batido nele. E ele olhou com os olhos assim para mim, de pena, de misericórdia, não sei do quê. E eu abracei ele, eu digo, papai te ama, filho. Papai não quer que você erre, que você apanhe das outras pessoas. Mas eu não vou te bater, porque o pai não tem coragem de te bater. Mas funcionou. Não sei se funciona para todos, irmãos, mas funcionou para o meu filho. E esses dias eu estava olhando na TV, aquela menina que está no Facebook, que pegou uma menina na rua, na frente do colégio, e deu, né? Pegou pelos cabelos, desmanchou, deu, parecia uma luta de MMA. Não sei se os irmãos já assistiram aquilo. E entrevistaram a mãe, né? Porque a menina é menor de idade. E a mãe só disse uma coisa para o repórter e para a sociedade. E para a família da moça que apanhou. Me perdoe, porque eu não soube educar minha filha. Eu trabalho muito e eu deixei ela sozinha, por isso ela se tornou assim. Uma mãe que reconheceu que ela não soube disciplinar o seu filho no Senhor. Vamos olhar para os nossos filhos, irmãos, ver quantos hoje estão seguindo o caminho do Senhor.
Se nós não estamos disciplinando eles na religião, no legalismo, no pode ou não pode, ou se a gente está tendo amor para os nossos filhos. É uma bênção que nós ainda temos a oportunidade de criá-los na igreja, na lei do Senhor, no amor ao próximo. Porque a geração que está sendo formada aí, irmãos, é uma geração virtual, ela não é uma geração humana. Ela é uma geração virtual, onde as amizades são falsas, onde traficantes e bandidos estão falando com os nossos filhos através de Facebook, ludibriando. Se vocês viram o Fantástico há um tempo atrás, as crianças que se autoflagelam, cortam os braços, as pernas, porque são influenciadas por pessoas na internet, e os pais, cadê? Estão correndo atrás do vento. Correndo atrás de poder, correndo atrás de bens econômicos, correndo atrás de bens financeiros, grana e de cargos, enquanto eles estão perdendo os maiores bens que ele tem, que é os filhos. Deixar uma história para os irmãos que eu conto nas minhas palestras, quando dou palestra em escolas, ou para pais, que havia muito tempo atrás uma mulher, e ela viu que tinha uma gruta, e a porta estava aberta. Ela entrou na gruta e viu que tinha muita riqueza, ela carregava o seu filho nos ombros. E de repente, ela pegou aqueles bens que estavam ali dentro e viu uma voz dizer: 3 minutos a porta vai se fechar. Pegue tudo que você quiser, mas não esqueça o mais importante. De repente, em 2 minutos, a voz respondeu, e ela estava cega por todas as riquezas. Tudo que estava ali, ela carregou tudo que pôde dentro do bolso, tudo que é lugar, deixou o nenê cair assim no chão, e quando faltava 1 minuto, ela se desesperou, ela saiu, e quando ela saiu na porta, a porta se fechou. Ela levou toda a riqueza que tinha lá dentro, mas ela esqueceu o filho dela preso lá dentro e não conseguiu mais abrir a porta. O Senhor tem nos mostrado, irmãos, que a nossa prioridade está em casa. Chega em casa hoje, seu filho está dormindo, não importa se ele está aqui ou não está, dê amor para ele. Que os nossos filhos precisam de amor, de pai e de mãe. E isso é o mais importante que tudo na vida. Amém?